Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos falar sobre o tema A Segurança do Salvo. No livro de Hebreus, capítulo 10, nós temos uma escritura linda que mostra o sofrimento daqueles que se dispuseram a crer em Jesus Cristo, os quais foram remidos dos seus pecados e tornaram-se testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus. Você vai ver, através dessa palavra, a razão pela qual Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esta afirmativa de Jesus trouxe ao coração de muitos dos seus seguidores uma coragem indescritível. Foram perseguidos, foram maltratados, foram caçados de todas as maneiras, mas não desistiram da fé. Vamos ler então. Lembre-se do que aconteceu no passado, verso 32 do capítulo 10. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. O cristão, quando toma decisão, aliás, o homem, quando toma decisão de receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, ele está dizendo para si mesmo: a partir de agora eu renuncio a tudo por amor àquele que me amou e a si mesmo se entregou para que eu pudesse ter vida e vida abundante. É uma decisão muito séria, não é uma coisa simplesmente sair de uma religião ou passar para outra, ou crer numa religião e entrar ali de qualquer maneira. Você tem que tomar uma decisão. É um novo nascimento. Jesus falou isso no livro de João, está declarado no capítulo 3. É o novo nascimento em Cristo. Você vai ter uma mudança radical de pensamento, até mesmo do uso das palavras, no seu comportamento, dentro da sua casa, na sociedade, na empresa, em todo o ambiente. Você tem que pensar: sou uma nova criatura, formado pela fé em Cristo Jesus. É esta palavra que está sendo declarada. E isto, aos olhos de alguns, é muito bem visto, mas aos olhos de outros, você vai ser criticado, talvez abandonado, talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas que não vão aceitar esse tipo de comportamento seu. E não é fácil a vida cristã, ela é realmente um desafio. Só que você vai ver que compensa fazer isso. Preste atenção, o que ele diz: alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Então, no momento que algumas pessoas eram descobertas pelos perseguidores daqueles que se prontificavam a servir a Cristo, eles eram realmente maltratados publicamente, em praça pública, jogados nas arenas, pendurados nas cruzes. É muito sofrimento, angústia de toda forma. Alguns eram chicoteados, alguns eram apedrejados. No entanto, nenhum desistia. E alguns que já estavam também convertidos a Cristo, olhando aquela cena, eles queriam se apresentar para morrerem junto ou sofrerem o mesmo, ou passar pelo mesmo padecimento de dor e sofrimento que os seus irmãos em Cristo estavam passando. É muito glorioso você perceber isso. O impulso da igreja na formação foi extraordinário. Não havia realmente medo, não havia desinteresse, havia um interesse profundo por Jesus Cristo. Ele era o centro da vida e o centro do anseio de todos aqueles que almejavam a vida eterna. E olhe bem, como diz o verso 34, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para todo sempre. Aqui está, querido. Quando você, por amor a Cristo, é perseguido, maltratado, deixado de lado, criticado, zombado, não importa.
Talvez você pense, mas perdi meus amigos, perdi isso, perdi aquilo, perdi as minhas próprias, os próprios familiares que não conversam mais comigo. Você não está perdendo nada, você está ganhando. Porque quando você tem convicção que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que por causa dele você está sofrendo essas represálias, você tem que passar por esse momento com alegria, com gozo. Olha o que diz o texto. Vocês passaram com alegria, porque sabiam que havia algo muito superior a tudo isso vos aguardando na frente. E aí ele diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Pois, como diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: eu vou para o Pai vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Esta é a promessa do Senhor. É a promessa que fez com que todos os cristãos suportassem aquele sofrimento, aquelas angústias, aquelas perseguições e mantiveram-se firmes. Hoje ainda acontece isso em muitos países, não aqui no Brasil. Graças a Deus que ainda temos a liberdade de pregar e anunciar o Evangelho em praça pública ou em qualquer outro ambiente. Ainda não estamos passando por nenhum sofrimento. Que o Senhor nos proteja. Mas se vier, temos que manter firme a nossa posição de servos do Deus Altíssimo e da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Completando, ele diz assim: mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Olha o que ele diz no verso 38. E todo aquele que eu aceito terá fé em mim e viverão para sempre. Mas se alguém desistir e recuar, eu não terei prazer nele. Não vale a pena recuar, irmão. Vale a pena permanecer firme, lutar e batalhar, porque Jesus Cristo é o Senhor, nos céus e na terra, e ele reinará para todo sempre. E você vai estar lá, e eu também. Então vamos nos regozijar no Senhor. Amém? Oremos. Pai eterno, a nossa convicção, a nossa certeza da salvação em Cristo Jesus não está em nossos méritos, mas na promessa do Senhor, que disse que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Por isso eu te louvo e te agradeço por tamanha revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.